no nosso podcast. Eu sou a Marjorie Rochelle e hoje falaremos sobre um assunto extremamente importante para os dias de hoje: as redes sociais, que fazem parte da vida de muitas pessoas, especialmente dos estudantes. Estamos recebendo em nosso estúdio o nosso coordenador pedagógico, o professor Ronaldo, geógrafo e psicopedagogo. Ele realiza seu trabalho mantendo uma relação muito cordial com os alunos. Com sua voz poderosa, nos guia pelo pátio da escola e nos orienta para tornarmos a nossa melhor versão. É um prazer receber o senhor aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. Obrigado. É sempre bom estar aqui, falar de um assunto que está recorrente nos nossos dias e poder auxiliar e instruir os nossos estudantes a fazer um bom uso das redes sociais, a seguir melhor. Sim, verdade. É sempre bom ter conselho dos mais velhos, né? Seguir o que é realmente melhor pra gente. Como o senhor vê a influência das redes sociais no comportamento e na rotina dos estudantes atualmente? Autonomia. Eu vejo que as redes sociais deu aos estudantes muita autonomia. O problema é que essa autonomia, ela vem de uma forma, vamos dizer assim, errada. Eles têm uma autonomia, mas eles não têm um manual para essa autonomia. Muitos estudantes confundem as redes sociais com a vida do dia a dia. E eles acham que nas redes sociais eles podem fazer o que quer, ir onde quer, falar o que quer, para quem eles querem. E às vezes isso acaba machucando o próximo, a si mesmo. Não que na vida real eles possam fazer o que quer, mas é que muitos adolescentes acham que a rede social é um campo sem regra. Então eles têm uma autonomia, mas eles precisam de instrução para essa autonomia. Sim, ainda mais que como eles pensam que podem fazer tudo que quer, né? Acontece muita coisa ruim, ainda mais o assunto que a gente já falou em outro podcast nosso sobre o cyberbullying, que acontece muito, né? Todos os dias acontece algo. É que é difícil, muito difícil esse tipo de pessoa. Quais mudanças notou nos últimos anos em termos de interação entre os alunos e como isso reflete no ambiente escolar? Não diria interação, mas isolamento. Já passei por algumas escolas e já trabalhei nas duas situações, onde os alunos têm acesso às redes sociais e aos aparelhos e onde não têm. Os alunos são mais isolados. Eles aderem ao isolamento, eles ficam mais isolados, eles quase não conversam, ficam sempre nas redes, sempre nos telefones. Então, essas mudanças que aconteceram nos últimos anos fez com que eles se isolassem, primeiramente na escola, com seus colegas, depois em casa. Nós temos aquela velha máxima onde os pais trabalham, é uma correria do dia a dia, e muitas vezes os pais querem um pouquinho de paz, e para isso deixa o aluno na rede social, no telefone, no computador, acessar o que quer, em troca de meia hora de paz, o que não é correto também. O aluno, o estudante, o filho, ele acaba se isolando também da sua família. E isso faz com que eles tenham problemas, criam problemas e muitas vezes não tem para quem pedir ajuda, socorro, ou não tem com quem conversar, porque eles ficam ali naquele mundo fechado. Então, o uso da rede social, de certa forma, sem a instrução, sem esse freio, sem esse acompanhamento, faz com que os nossos adolescentes vão se isolando dos demais. Eu vejo por essa perspectiva. E a conversa é uma coisa muito importante, né? Conversar, estar sempre com alguém, evita muitas doenças psicológicas, né? E que, como a gente sabe, falam que a depressão é a doença do nosso século, que acontece muito por causa disso e outras diversas coisas, né? Se observarmos no intervalo dos nossos alunos aqui, eles conversam, tem as várias rodinhas de amigos, eles falam bom dia, boa tarde, correm, brincam. Em outra escola onde você tem o uso do telefone, o uso da rede social, eles se isolam. Você não vê eles correr, você não vê eles brincar, você não vê eles numa roda de amigos, você não vê eles falar bom dia, porque eles simplesmente se isolam. Muitas vezes eles conversam entre eles através de rede social, mesmo estando a 2, 3 metros um do outro. Aí fica muito dependente do celular, né? É muito horrível isso. O senhor percebe alguma diferença no desempenho acadêmico de alunos que utilizam muitas vezes redes sociais, em comparação aos que utilizam menos? Sim, o desempenho é notório
e, de certa forma, ruim. Porque os estudantes, os adolescentes, eles ficam tão presos à rede social, acostumados com a rede social, que muitas vezes eles querem replicar isso na vida ao vivo ali. É na escrita, é na interpretação, é numa leitura. A rede social, a participação nas redes sociais, muitas vezes faz com que os nossos adolescentes simplifiquem muita coisa, utilize de muitas gírias, criem muitos atalhos. E eles pegam isso e muitas vezes trazem para a sala de aula. E nem sempre isso é adequado, isso é bom. Nós temos diversos alunos que têm dificuldade de comunicação ao vivo, frente a frente. Nós temos diversos estudantes que têm dificuldade de escrita, porque muitas vezes eles utilizam aplicativos que ele vai falando e o aplicativo vai transcrevendo, ele não tem o trabalho de escrever. Eles utilizam de simplificações de palavras e aí quando chega na hora de fazer uma escrita, um texto, uma prova, eles querem fazer as mesmas coisas. Então, de certa forma, essa vida dedicada à rede social tem esse lado ruim. Faz com que o estudante, que o adolescente, e muitas vezes até adultos, eles trazem esse formato para o mundo real. E isso acaba causando algum prejuízo. O prejuízo que nós mais vemos nas escolas é nesse. É na interpretação, é na leitura, é na escrita. Então, isso acaba tendo um reflexo direto. É claro que não é uma regra, mas é visível essa dificuldade quando os alunos chegam na escola mergulhados nessas redes sociais. Sim, de fato, a maioria dos professores, ainda mais os de português, falam sobre isso, que a interpretação ficou muito ruim, que fica abreviando coisas que não tem sentido, vai escrevendo já automaticamente a abreviação. E a professora de português mesmo falou que, em comparação a antigamente, ainda mais antes da pandemia, se via muito mais alunos que liam, ainda mais diariamente. Hoje em dia, se você perguntar, é um ou outro que ainda lê. A maioria já não faz mais isso e dificulta muito, né? Eu sempre converso com os alunos e coloco eles para pensar na seguinte situação. Como que se aprende a escrever? Escrevendo. Como que se aprende a ler? Lendo. E o mesmo processo acontece para a interpretação, para a matemática. Você precisa treinar, você precisa se dedicar. E temos resultado de estudantes, de adolescentes, que eles estão tão dentro da rede social, ali faz tanto na vida deles, que eles esquecem, muitas vezes, horários de almoçar, horários de dormir, horários de fazer tarefa. Eles não têm o discernimento do que é uma notícia verdadeira, do que é uma fake news. Eles disseminam, saem espalhando qualquer tipo de informação. Eles misturam brincadeiras, muitas vezes pejorativas, muitas vezes violentas, com realidade. Então, e isso não acontece da noite para o dia. Isso vai acontecendo. Por isso que muitas vezes nós falamos para os pais, cuidado, oriente, vigie, participe da vida do seu filho, inclusive nas redes, para que vocês saibam o que eles estão fazendo, com quem estão conversando, o que é que estão postando, para quem estão postando. Porque é um problema que ele atinge todos, a escola, a família e principalmente o estudante. Sim, mas uma coisa que é bem notória é a questão do sono. Eu conversando com muitos colegas meus, percebo isso, que muitos deixam de dormir para ficar mexendo no celular, nas redes sociais. Tem muitos que falam que vão dormir 1 da manhã, outros falam que vão dormir 4, praticamente já é de dia, né? Esse é um dos principais e primeiros problemas visíveis que aparecem nos adolescentes e em alunos maiores também. Existe algum padrão específico de comportamento que tem identificado em relação à atenção, concentração, até mesmo ao rendimento nas aulas? Tem, de certa forma sim, porque as pessoas que vivem ou que estão mergulhadas em excesso nas redes sociais, na internet, eles são aos extremos. Nós observamos, pelo menos no contexto escolar, nós observamos que ou é 8 ou é 80. Ou nós temos os alunos que são introvertidos, não falam, não tem muita interação com colegas, com professores, praticamente não abrem a boca, porque ele não consegue viver aquele mundo real.
ele se solta ou ele é mais aberto, até sociável, na rede, nas redes sociais. E tem um outro lado que é o 80, que muitas vezes é os alunos que já trabalham, já está numa situação de quase que confusão. Tudo para eles é uma festa, uma alegria. Eles acham que está na rede social, que está falando com um coleguinha de rua, com um coleguinha de futebol, e aí leva aquela vida que ele tem socialmente ali nas redes para dentro da sala de aula. Já são, muitas vezes, não é nem extrovertido, já ultrapassou esse ponto, já interfere diretamente nas aulas, nos colegas, nas notas, bagunçam, brincam, fazem piadas, fazem graças. Então, isso é um padrão. Nas escolas que nós passamos, que eu vim já de outras escolas, nós observamos que tem esse padrão. Muitas vezes você chama os responsáveis para conversar sobre um aluno, aí ele começa a falar da vida do aluno. E aí você começa a perceber que tem relação direta com isso. Muitas vezes os pais utilizam dessa frase. Eu vou dormir e deixo ele lá no celular, no joguinho. E às vezes o aluno, o estudante, o jovem, fica lá 3, 4 da manhã. Em outros lugares tem regras. Então, em excesso, até a água faz mal. A rede social não foge desse padrão. É a mesma coisa. Então, precisa ter esse cuidado, porque os comportamentos eles são ali nos extremos. Ou é ruim no processo da inquietude, ou é exagerado no processo da bagunça. Sim, claro. São pessoas que não conseguem separar uma coisa da outra, né? Acho que sempre está na rede social, como o senhor falou. Ter ou um tá, equilíbrio. Sempre acha que está fora da escola, não consegue seguir as regras. E esse negócio de regra para o tempo que fica no celular, acho muito importante. Pelo menos na minha casa, tem um limite de horário. No final de semana, é até às 10 da noite, pode ficar acordada mexendo no celular. Durante a semana, se passar de 9h30, no outro dia não mexe no celular. Então... São regras. E eu acho muito importante, por causa que se for comparar com quem fica o tempo inteiro no celular, como o senhor falou, não consegue separar uma coisa da outra. Acho que sempre está no mesmo lugar, nas redes sociais, conversando com um amigo e não entende a diferença de ambientes. Sim, verdade. Quais são os efeitos psicológicos mais visíveis nas crianças e adolescentes em função do uso excessivo de redes sociais? Crises de ansiedade, pânico, depressão. Nós andamos na escola durante o período de aula e é comum vermos ali nos corredores alunos com crise de ansiedade, crise de pânico, que tem depressão, já tomam remédios, de certa forma, remédios controlados ali nos seus 11, 12, 13, 14 anos. Isso é um problema que muitas vezes é decorrente de um processo mal feito, mal elaborado, de uma convivência familiar sem regras, e aí você vai criando isso. Então, tem esses problemas. Nós observamos muito aluno trocar a noite pelo dia, esquecer de fazer as atividades, as obrigações básicas de casa, aluno com dificuldade de falar, e aí quando é necessário falar, apresentar algum trabalho, ele entra em pânico. Nós temos dificuldade de alunos em escrever qualquer coisa. Fale uma frase que relacione o seu dia com a escola. Nós temos dificuldade dos alunos em escrever, porque muitas vezes eles aprendeu a só falar, ele fala, os aplicativos transcrevem, ou muitas vezes passa o dia todo conversando na rede social só através de áudio, falam errados. Então você tem diversos problemas. Eu citei só ansiedade, depressão e crise de pânico, que são os mais comuns que nós vemos aqui nos corredores da escola. Mas acontece, isso tem uma relação direta com o uso desenfreado de redes sociais, com a falta de regras em casa, com a organização de uma rotina. É preciso ter uma rotina na escola, no trabalho, em casa. Isso vale para a criança, para o adolescente, para o adulto. Esse negócio de ter crise, de pânico, quando está apresentando, ficar muito ansioso, é notório até para os colegas, né? Eu já vi muitos colegas meus tendo que sair da sala na hora da apresentação por causa disso. Começa a não conseguir, começa a ficar tremendo, a ficar sem ar. Aí tem que sair para se acalmar e muitas vezes nem consegue apresentar.
E, Falta de confiança. e tomar antidepressivo e outros diversos remédios que já está tarja preta é uma coisa muito preocupante, né? São remédios extremamente fortes. E no organismo de adolescentes, o estrago é maior. Você tomar um remédio um dia ou 10 dias, por exemplo, para controlar um problema de saúde um pouco mais grave, é uma coisa. Mas quando você começa a tomar um remédio, de certa forma, forte, muito cedo, e esse remédio ele passa a ser contínuo, é certo que lá na frente, lá no futuro, ele vai te causar problemas. Então, muitas vezes, esse processo acontece com os nossos adolescentes, ansiedade, pânico, depressão, é falta de confiança, é falta de uma rotina, é falta de um cuidado. Só que esse cuidado, muitas vezes, não dá só para o adolescente fazer. É preciso que a família ajude esse adolescente. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de adolescentes. Os adolescentes estão aqui num processo de aprendizagem pedagógico e social. Na sua opinião, como as mídias influenciam as relações sociais e a formação de identidade dos estudantes? Essa é uma resposta bem ampla para essa pergunta, porque aí varia muito do ponto de vista. Mas o excesso, o uso das mídias para o adolescente coloca muitas vezes em dúvida do quem sou eu? Qual é a minha função? Eu estou no caminho certo? Estou fazendo o que a moda do momento pede? Você segue, os adolescentes seguem determinada pessoa e ele começa a fazer, ele começa a replicar o que aquela outra pessoa está fazendo. Só que, muitas vezes, o que aquela outra pessoa está fazendo, o influencer, o youtuber está fazendo, talvez seja bom para ele, não seja bom para o adolescente. E isso começa a fazer com que o adolescente entre em atrito com ele mesmo. Ah, eu não gosto desse penteado, eu não gosto desse jeito, eu não gosto dessa comida porque fulano não gosta, eu passei a gostar dessa. Ele começa a criar perguntas para ele mesmo. E quando ele não consegue responder essas perguntas, vai tendo mais problemas. Aí volta na pergunta anterior, a ansiedade, o pânico, a depressão. Mas tudo isso está ligado às relações sociais. Eu costumo dizer nas salas de aula, quando eu entro e falo para os alunos, que nosso país ele está atravessando por muitas crises, mas eu acho que a crise mais grave que o Brasil atravessa é a crise social. Essa crise social é aonde os adolescentes não têm mais o apreço pelo costume ou pela cultura dos pais, do ensinamento. As crianças acham que já sabem mais que os pais. As crianças, os adolescentes acham que não precisam mais de ouvir os pais. Então, eles estão se fechando no mundo virtual. E esse mundo virtual ele é responsável por diversos problemas. E dentre esses problemas vem a crise psicológica. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu posso ser, o que o meu influencer está fazendo, o que os meus amigos virtuais querem que eu faça. A pessoa para de fazer aquilo que ele deve fazer. Ah, não, hoje eu não vou tomar esse copo de água aqui porque os meus seguidores pediu para mim tomar só suco de uva. Ou então eu vou mudar a água, o minha rotina alimentar, porque o meu grupo social, o meu influencer preferido, falou que eu posso fazer o que eu quero. Então, hoje, os efeitos psicológicos mais visíveis acontecem nesse sentido. As mídias influenciam diretamente. O pai chega e fala para o aluno, olha, eu preciso que você deite às 9 para acordar às 6 para estudar. Ah, mas os meus amiguinhos falam que lá na casa deles eles podem dormir às 11. Olha, eu preciso que você coma salada para você ficar saudável. Ah, mas os meus amiguinhos falaram que eu não preciso comer salada, eu posso trocar a salada por um copo de água. Ah, eu preciso que você não tome tantos remédios porque isso vai te fazer mal para a saúde. Ah, não. Eu sigo um rapaz, uma moça no YouTube que falou que ele toma 25 comprimidos por dia e não dá nada. Então tem sempre isso. Tem sempre uma influência externa. Então acaba tendo esse problema, essa relação. Eu falo muito na minha geração, a minha geração já veio conhecer o telefone já mais velho. A internet, bem mais à frente. A rede social, esse boom da rede social agora, é recente, é a geração de vocês. Mas nós tínhamos nossos problemas na nossa época, e não eram poucos.
mas nós também aprendíamos que deveríamos conversar e nos aconselhar com os nossos pais, porque os nossos pais sabem de muita coisa. Eles nos orientavam. Olha, isso aqui não dá certo, isso aqui vai dar errado. Não, isso aqui não vai funcionar. Olha, eu preciso que você melhore esse comportamento aqui, isso não é bacana. Então, nós não deixávamos, e os nossos pais estavam junto conosco, para não deixar essa influência externa, e na maioria das vezes negativa, afetar a gente. Isso é muito notório, né? Por conta que hoje em dia os jovens procuram muita aprovação dos outros sem necessidade, né? Não tem opinião própria, não tem personalidade própria. Querendo ou não, isso ficou muito comum. Você vê muitos alunos que deixam de fazer o que quer, deixam de ser feliz de verdade para procurar a aprovação dos outros, procurar se comparar com os outros, ainda mais com gente que às vezes tem até o dobro da idade que eles. Então, realmente é uma coisa que afeta muito. A identidade de uma criança, de um adolescente, muitas vezes ela é formada, ela é construída na convivência familiar, no costume, na origem. Só que as redes sociais, elas chegaram muito rapidamente e começaram a descaracterizar isso. E você está falando de algo que não é igual a nossa conversa aqui, ao vivo. Essa descaracterização acontece comigo aqui, com um adolescente sentado nessa mesa, e um influencer, um youtuber lá em São Paulo, lá em Tóquio. E está acontecendo. Então, o processo cultural de origem daquela criança, daquele adolescente, ele está sendo substituído por um processo midiático, virtual, de momento. E isso não tem como trazer coisas boas. Pode ter coisas boas nesse processo? Pode. Não é uma regra. Mas o que vimos até agora são mais coisas ruins do que coisas boas. Sim, e isso, querendo ou não, afeta também a questão do bullying, cyberbullying, né? Porque se você não segue tal padrão, então você não é uma pessoa legal, não é uma pessoa bonita, não é uma pessoa que merece ser valorizada. Muitas vezes é o que os adolescentes falam pro outro que não é padrão, não segue essa... Criaram um manual de padronização alheia. Isso. Não deixe o outro viver sua vida feliz porque quer que ele seja igual a todo mundo. Bem isso. O uso das redes sociais pode ser visto como algo positivo na educação? Depende do ponto de vista. Deveríamos hoje estar falando de algo mais positivo. Outros centros já fazem um uso melhor, vamos dizer assim. Aqui na nossa região, na nossa cidade, ainda não. Os nossos adolescentes, eles têm utilizado as redes sociais mais para coisas, não vou dizer inúteis, mas para coisas do dia a dia. Não praticamente para a educação em si. Se ela fosse bem usada, bem organizada, se tivesse mais essa demanda, poderia, e eu acho que a rede social ela é uma grande parceira da educação. Só que ainda nós precisamos educar os nossos jovens nesse sentido. Hoje se utiliza muito redes sociais para bate-papo, para postagem de fotos, vídeos, geralmente de festinhas, de final de semana, churrasco, essas coisas. E na escola em si, precisa ter um controle melhor e uma orientação melhor ainda em relação a esse uso. É que a maioria dos jovens usam de forma banal, né? São poucos que você conversa e que eles usam a rede social para pesquisar sobre conteúdo, ver videoaulas e coisas desse tipo. Não sei se é pelo fato deles terem acesso direto ou livre em casa, ou internet, alguma coisa assim. Muitas vezes utiliza esse pouco tempo que tem para fazer isso. Então falta essa orientação, falta regras para fazer esse bom uso. Sim, muitos usam de forma muito inadequada. Há alguma forma das redes sociais serem utilizadas como ferramentas pedagógicas ou de engajamento positivo dentro das escolas? Sim, várias, por sinal. Eu acho que as redes sociais ela pode ser utilizada como criação de conteúdos, enquetes, pesquisa, trabalho em grupo, participação em comunidades. Mas é claro que tudo isso está vinculado à resposta anterior. Precisa ter um conjunto de regras para fazer esse uso.
como direitos autorais, regras do uso de internet, não sair postando qualquer coisa de qualquer forma, confiabilidade, verificar fontes, para não espalhar mentiras, fofocas, fake news, essas coisas. Então, precisa, nesse sentido, fazer um bom uso. Aí sim, é uma grande parceira da educação. Tem só a acrescentar, é mais uma ferramenta. Nós não podemos esquecer que a educação, tardiamente, tem passado por uma revolução e essa revolução conta com a tecnologia. Então não tem como deixar de fora uma ferramenta tão importante, tão boa. Claro que respeitando as regras de uso. Isso que você falou sobre grupo para estudo, tem um amigo meu que de fato fez isso, uma comunidade no WhatsApp para estudo e é dividido em vários grupos de vários conteúdos diferentes e uma estudante ajudando o outro, ensinando. E eu acho que seria uma coisa realmente muito boa ser feita mais vezes, né? Que a gente vê que isso não acontece. Normalmente criam grupos para ficar só batendo papo à toa, muitas vezes não focam nessa outra forma de ser usado, né? Regras. De novo, nós voltamos na regra. Nós temos, numa sala de aula, 30 alunos. E você vai observar que você tem pelo menos ali 15 tipos de aluno. Do aluno que menos sabe ao que mais sabe, ao mais esperto, mais inteligente, o que é mais lúdico, visual. E muitas vezes esses alunos eles podem ser vistos como ajudantes, monitores. E aí vem o que você falou. O aluno ele precisa focar. Vou criar um grupo de estudo para estudo. O problema é que quando se cria o grupo para estudo, ele dura um dia. A partir do segundo dia já começa a colocar as figurinhas, os rios, os memes e aí vai. E de repente o grupo que era de estudo perde o foco. Precisa criar um grupo e estabelecer algumas regras de funcionamento. Se é para estudo, é para estudo. Não tira você dar uma risada lá numa sexta-feira, no final de dia. Mas precisa focar e estabelecer que é para estudo, então é para estudo. A rede social ela tem ferramentas, olha, eu não consigo quantificar a quantidade de ferramentas boas que podem ser utilizadas na educação, mas tem muitas. Sim, e o jovem tinha que aproveitar mais, né? Que muito que os mais velhos dizem é que hoje em dia a gente tem tudo na mão, mas não sabe usar da forma correta e mais fácil pra gente, né? Por isso, tem tudo na mão, tudo gratuito, tudo fácil. Aí não dá o devido valor. Pois é. Como os educadores podem lidar com os desafios de equilibrar o uso das redes sociais e manter o foco na aprendizagem? Fazendo o uso adequado da ferramenta. Temos que ponderar ou temos que adequar a rede social, o uso da tecnologia, junto com o material didático. Nós, muitas vezes, deparamos ou nós vemos, através de TVs, noticiários, tem grandes centros aí, mundo afora, onde já quase não utiliza livros de formato de papel. É tudo online. Aqui no Brasil, nós temos algumas regiões, nós temos cidades ou algumas escolas, principalmente na rede particular, que fazem dessa forma. O aluno estuda através do computador, tudo que ele faz é pelo computador, fica salvo lá no drive dele, ele chega em casa e ele dá continuidade nesse estudo. Não tem o uso frequente de material em papel, apostilado, vamos dizer. No nosso caso aqui, nós ainda fazemos o nosso principal uso na educação é material apostilado. Agora, o professor precisa ponderar. Ele pode fazer o uso das ferramentas, da rede social, do computador, da tecnologia, mas ele tem que ponderar. Por quê? Porque ainda nós temos como demanda principal o material apostilado. Então o professor precisa fazer isso, o educador ele precisa equilibrar. Ele não pode fechar os olhos e achar que a tecnologia não vai chegar. Não, a tecnologia chegou. Se ele não se adequar, se ele não inserir essa tecnologia, essa ferramenta na sua atividade, no seu plano de aula, ele vai ficar para trás. Ele vai começar a trabalhar com alunos e os alunos podem saber mais do que ele, indagar coisas que ele não está apto a responder. Então tem tudo isso. Então o professor precisa se adequar, qualificar e fazer o uso adequado, utilizando as devidas regras de rede social e de internet. Porque muitas vezes também isso pode ajudar a chamar a atenção dos alunos, né? Tem muitos professores que usam sites, jogos para
ensinar os alunos, ensina o conteúdo, vai nesses jogos que reforçam o que já foi estudado. E muitas vezes os alunos prestam mais atenção, fazem mais questão de aprender por causa disso. Tem vários. Vou dar um exemplo na matemática. Os nossos professores utilizam muito o Matific. É um programa específico para matemática. Porque nós deparamos com diversidades de aluno. Eu tenho aquele aluno que precisa pegar o papel, ler e rabiscar, e sublinhar, marcar. Eu tenho aquele aluno que ele é lúdico, ele precisa ouvir. Eu tenho aquele aluno que ele é visual, ele precisa ver. Muitas vezes o professor passa uma atividade e ele não captou bem. Mas aí o professor fala, olha, essa atividade tem ela em formato de vídeo. Aí o aluno assiste o vídeo, a videoaula, por exemplo, e ele consegue captar mais aquele conteúdo. Então hoje você tem essa diversidade de alunos também. Você tem a diversidade de conteúdos e ferramentas para trabalhar, mas também tem a diversidade de alunos para receber essas informações. E o professor tem que saber como lidar um pouco, pelo menos, Mínimo. com O cada mínimo. um. E o bom do Matific é que, pelo menos na minha sala, quando a gente joga ele, normalmente os alunos se juntam para poder ajudar um outro e quando não entende a pergunta, vai e pesquisa o que quer dizer. E com isso, às vezes, a gente aprende bem mais, né? O jogo faz com que o aluno vá buscar as respostas, pesquise. Sim. Você tem sugestões de práticas que podem ser adotadas tanto pelos professores, tanto pelos pais para guiar os estudantes a um uso mais consciente dessas plataformas? Sim, a velha e boa vigilância e observação. Nós deparamos com muitas famílias que eles deixam os filhos fazer o uso de qualquer forma, de qualquer jeito, das redes sociais ou do telefone, do celular ou do computador, como forma deles descansarem, o que é um erro. Primeiro se educa o filho em casa. Você vigia, você observa, você estabelece regras, você cria limites, o que ele pode ver, o que ele não pode ver, o que ele pode acessar, o que ele não pode acessar. E você criando esses limites e vigiando ali e participando disso, você tem um estudante melhor. Ele vai chegar na escola sabendo o que é certo e o que é errado. Ele vai chegar na escola ciente das regras, do que ele pode e do que ele não pode. A partir daí ele vai chegar na escola e a escola tem todo um aparato, todo um trabalho para fazer. E cabe aos professores, cabe à gestão vigiar também. Olha, e sempre fazemos isso nas acolhidas, nas reuniões de sala. Olha, isso pode ser feito, isso não pode ser feito. Sites assim não dá. O próprio sistema dos computadores bloqueia certos sites para que os alunos não acessem. Então, a sugestão é a vigilância, é o cuidado, é estar ali ensinando e estabelecer regras. Porque se não tiver regras, com todo o respeito, são adolescentes. Adolescentes é movido pela curiosidade. Sim, se você não se não ter um responsável, uma pessoa mais velha em cima, ensinando melhor o que se pode ou não pode fazer, muitas vezes pela curiosidade acabam fazendo coisas erradas, né? Por causa que, querendo ou não, a gente saiu da infância há pouco tempo, né? Então, a gente ainda tem muito de querer saber de tudo, querer fuçar coisa que às vezes não devia ser fuçada, né? Curiosidade. Uhum. Como a escola pode preparar os alunos para um uso mais consciente e responsável das redes sociais? Ensinando o uso adequado, mostrando a eles como deve ser o uso dessas ferramentas e da tecnologia em si. Não é que a escola tem uma aula dedicada a isso. Hoje vai ter uma aula de rede social. Não. Mas quando os professores vão para salas de aula com alguma ferramenta, com Chromebook, fazer trabalhos de pesquisa, ali também tem que ser feito um trabalho orientativo. Porque em muitos casos, por mais, a pergunta anterior até fala sobre isso, por mais que alguns pais façam essa orientação, nós também recebemos alunos que não têm orientação nenhuma. Muitas vezes os pais não têm a orientação a passar os filhos. E aí eles vêm para a escola precisa passar essa orientação, a escola precisa estar preparada para orientar essas crianças. Olha, mas o meu pai e minha mãe não sabem disso, ou eles deixaram fazer isso. Olha, eles estão errados. Por exemplo, não é todos os pais que sabem sobre direitos autorais.
mas é algo que a escola precisa passar aos alunos, precisa orientar aos alunos. Olha, você não pode sair postando qualquer coisa, isso é disseminação de fake news. Muitas vezes os pais não estão nem aí, ou não ligam, ou não sabem. Então a escola precisa preparar também esses alunos. O nosso processo aqui é pedagógico, mas nós também precisamos preparar esses alunos minimamente para o mundo exterior. Como viver bem em sociedade, como respeitar as regras em sociedade, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E muitas vezes, no uso da tecnologia, das redes sociais, em sala de aula, os professores fazem essas orientações. E quando o aluno não obedece ou não respeita essas orientações, ele é encaminhado para a gestão, nós fazemos ato, nós comunicamos os pais, nós orientamos os pais. O processo deve ser feito assim. Porque, afinal de contas, se não ensinar de agora, às vezes vira um adulto que não sabe nem faz questão de aprender o que realmente é errado, o que é certo. Se torna, às vezes, até aquele adulto meio amargurado, né? Difícil de lidar. Essa geração é a primeira geração que nasceu de fato dentro do processo tecnológico. Telefones, iPhones, toda a tecnologia. Os pais dessa geração, quando chegou o telefone com esse acesso tranquilo e liberado, já eram praticamente adultos. Então eu digo, eu digo muito para os meus filhos, eu vi surgir aqui no Brasil o uso em massa dos telefones, das redes sociais, dos WhatsApps da vida. Eu sou da geração do Orkut, que era pai de tudo isso. Então nós vimos isso tudo nascer. A nossa orientação foi passada enquanto trabalhávamos. Essa geração de agora não, já nasceu totalmente dentro do processo tecnológico. E muitos não vêm com o manual de instrução, não vêm. E os pais também não sabem. Por isso que a escola precisa ter esse cuidado de tentar orientar minimamente possível, através dos professores, palestras. Nós aqui da escola, hora ou outra, nós trazemos alguém para fazer palestra nas acolhidas. Os nonos anos tiveram palestras esse ano sobre cyberbullying, sobre bullying nas redes sociais. E isso é importante informar. Sim, muito importante, ainda mais as palestras, né? Já que é uma forma diferente de orientar. Quanto mais pessoas para falar sobre isso, às vezes melhor, por conta que sendo falado de uma outra forma, às vezes as pessoas entendem melhor. Sim. O senhor acredita que a educação digital deveria fazer parte do currículo escolar? Como isso poderia ser estruturado? Deveria sim. Pode-se pensar na ideia de, não sei se é para o próximo ano, mas deveria pensar na ideia de inserir na grade horária. Eu sei que muitas pessoas é contra, ou muitas pessoas é contrário, mas da mesma forma que no passado tinha aquelas aulas lá, cívica, tinha vários, e foram adequando os horários, horários de aula, precisa também fazer isso agora. Por quê? Porque nós estamos falando de um processo que já está dentro da educação, o uso de rede social, o uso da tecnologia. Então, e muitas vezes, você precisa fazer com que os estudantes tenham esse conhecimento. Então, é de se pensar na ideia, ou criar uma hora-aula para que isso aconteça, ou estabelecer novas palestras ou momentos formativos para educar esses alunos. Porque, como eu disse, os alunos, essa geração nova, nasceu totalmente dentro da tecnologia. Mas deixaram o manual do uso da tecnologia das redes sociais em casa. Ou sequer vieram com eles. E muitos não sabem. Muitos pegam o telefone e simplesmente acham que é postar, mandar áudio e pronto. E não é assim. Você precisa ter esse cuidado. Então, e muitas vezes, o melhor local para se ensinar isso, para abordar a forma correta de usar, é a escola. Muitos pais não têm esse conhecimento. Muitos pais usam aquele telefoninho mais simples possível. Por quê? Porque ele não sabe mexer em muitos aplicativos, ele não sabe mexer em compartilhamento, drives, senhas, essas coisas. Os alunos já sabem. É comum você pegar um adolescente aí de 10, 12, 14 anos que sabe tudo de telefone. Mas você chega nos pais deles, eles sabem basicamente mandar um áudio e uma mensagem. Não sabe acessar um site de banco, não sabe compartilhar uma imagem, não sabe bloquear um spam, não sabe passar um antivírus no telefone.
Acha que a rede social pode postar o que quer, a hora que quer, da forma que quer, de quem eles querem. Então tem todo esse processo. Então a escola ela precisa, em algum momento ela vai ter que sentar e falar, olha, precisamos abordar esse assunto. Precisamos inserir esse assunto no cotidiano das nossas crianças, para que eles saiam daqui melhores informados. Sim, e da mesma maneira que você falou que tem muitos adolescentes, jovens que já sabem mexer em tudo nas redes sociais, no celular em geral, né? Mas uma coisa que eu já notei bastante é que muitas vezes eles sabem usar realmente mais a parte só de diversão, de compartilhamento pelas redes sociais. Já conversei com muitos adolescentes que às vezes até tem que ensinar umas coisas que é meio básica sobre a parte da tecnologia que você pode usar para estudar. Às vezes não, que nem você deu sugestão, exemplo do Drive, não sabe fazer muitas vezes um slide. Isso me deixa realmente meio preocupada, que é uma coisa que a gente tem que usar bastante na escola, no aprendizado, que nem você falou. Seria realmente muito bom se fosse trazido esses assuntos na escola, né? Como se fosse uma aula de informática, né? Que é quando mexe com computadores, coisas. Antigamente era aula de informática. Você quer ver um exemplo? Falei isso no 9º ano, dias atrás. Chega um bom samaritano aqui na escola e vai em qualquer sala do 9º ano e entregue para eles lá, para cada um. Fala, olha, eu vou entregar para vocês um iPhone 15, que acho que é o último lançamento. Está aqui, desbloqueado com todos os aplicativos possíveis. Vocês têm 30 minutos para fazerem o que quiserem, mas dentro desses 30 minutos vocês precisam estudar para a prova de português. Fecha a porta e sai. 29 minutos serão postando vídeo, tirando foto, fazendo selfie, entrando em rede social, fazendo de tudo um pouco. Aí quando faltar 1 minuto, alguém vai se tocar. Gente, temos uma prova para estudar. Aí vai dar aquela loucura para achar o que é a prova, para tentar estudar pelo telefone e aí acabou o tempo. Mas eles foram informados que eles podiam fazer o que eles quisessem, desde que eles também estudassem para a prova. Mas a curiosidade em explorar, em querer mexer na rede social, em querer postar, tirar selfie, fazer vídeo, e muitas vezes sai filmando de qualquer jeito, de qualquer forma, filmagens inadequadas, isso acontece muito. Falta essa estrutura, falta esse ensinamento, esse direcionamento. E é claro que isso não pode ser dado e não pode ser aprendido só nas escolas. Aí, em muitos casos, vem de casa. E é claro que também não é uma regra. Se você chega numa sala de 30 alunos, não significa que os 30 alunos vão fazer isso. Você pode ter lá 2, 3, 4 alunos que ouviu atentamente os comandos e, primeiramente, estudou a prova, viu que vai cair na prova e, posteriormente, foi lá e acessou suas redes. O que deveria ser feito por todos. Mas a maioria vai fazer o quê? O contrário. Primeiro eu vou cuidar da minha vida pessoal, dos meus likes, dos meus vídeos e depois eu vejo a prova. É assim que funciona. Muitos preferem primeiro se exibir para depois realmente fazer alguma coisa para mudar, né? Sim. Como insight final você gostaria de deixar para os pais, professores e estudantes em relação ao impacto das redes sociais? Cuidado. Cuidado e atenção. As redes sociais, ela é uma via pública de mão dupla e usada para o bem e para o mal. Então precisa deste cuidado. Cuidado em casa, cuidado em sala, cuidado com o que tem. Os nossos adolescentes têm a seguinte expressão: o telefone é meu, eu faço o que eu quero. A rede social é minha, eu faço o que eu quero. E não é bem assim. Partimos do início que a rede social já começa irregular. Menores de idade não deveria ter rede social. Correto? Os pais fazem vistas grossas. Os filhos mentem, porque eles estão mentindo a idade para criar uma rede social. Mas isso é um padrão. Todas as crianças têm rede social, ou pelo menos a maioria tem. Só que o fato dela ter a rede social não dá direito a ela de fazer o que ela quer. Por exemplo, a sua colega chega aqui e faz um vídeo seu de forma despercebida, de qualquer jeito, e posta, sem a sua autorização. Isso é crime. Isso não pode ser feito. O aluno vai na sala, fazendo graça para os colegas, posta, ou tira uma foto do professor ou do coleguinha. Às vezes o coleguinha está lá limpando o nariz, ou o coleguinha está lá abrindo a boca com sono, e ele posta uma foto um pouco mais desleixada.
Isso não pode. A mesma coisa, na minha casa eu faço o que eu quero. Não, não é assim. Nós vivemos num país de regras. Nós temos regras e leis e essas regras e leis se aplicam também às redes sociais. Eu não posso fazer o que eu quero. O computador é meu, eu faço o que eu quero. Não. Nós temos que lembrar que o mau uso da rede social já levou a 3 alunos aqui da nossa escola a terem seus e-mails institucionais cancelados. Tiveram que reabrir outros e-mails, tivemos que fazer ata, notificação aos responsáveis. Por quê? Porque estavam fazendo mau uso. Alunos que estavam do 9º ano, que levou os computadores para casa, estavam acessando os jogos e outros sites. A SEDUC bloqueou, porque eles têm esse poder, eles têm essa vigilância. E é correto. Então precisa ter esse cuidado. Então muitas vezes os pais acham que, não, a internet é o que faz o que quer. Não. Site de fofoca. Quando você posta algo, você precisa entender que você postou algo. E aquilo tem um motivo. No seu entendimento, aquele motivo ele é bom, ele é legal. Mas do outro lado, pode ter pessoas que não gostam de você e vai utilizar aquela imagem para coisa ruim. Então a internet ela pode fazer bem, ela pode ajudar, mas ela também pode fazer mal. Ela pode destruir. Cyberbullying. Os haters. Onde é que você descobriu a minha foto? Na rede social. Nós temos estudantes aqui que passam a escova no cabelo, foto. Vai escovar os dentes, foto. Vai na praia, foto. Vai no centro, foto. É legal você tirar foto? É. Eu sou de uma geração que nós tirávamos foto, depois tinha que mandar para a cidade para revelar. Eu morava na fazenda, e aí de repente chegou essas tecnologias novas. É legal tirar foto? É. É bacana você registrar aquele momento? É. Mas o momento ele precisa ser feito de memórias. Não de fotos superficiais. Não de uso de qualquer forma inadequado. Então os pais precisam ter esse cuidado e essa vigilância. O que o filho está acessando, o que ele está postando, quem que ele está seguindo, o que ele está comentando. Às vezes recebemos pais aqui porque o filho fez uma brincadeira no Instagram do outro colega e chamou ele de, sei lá, de bolofo, de qualquer outro apelido. Aí o outro pai chega e fala, foi uma brincadeira. Os pais precisam entender que uma brincadeira, ela só é uma brincadeira, seja de qualquer situação, virtual ou real, ela só pode ser considerada uma brincadeira quando todos se divertem. Se um aluno usou uma rede social para fazer uma brincadeira e alguém chorou do outro lado, isso não pode ser uma brincadeira, isso é crime. E muitas vezes os pais acham isso bacana, acham isso legal, vai lá, curte, compartilha, põe um joinha, que é a moda do momento. Deixe seu like, bote um joinha, compartilhe, não é? Então eles precisam entender. Eu preciso vigiar o meu filho. Essa vigilância não é desconfiança, é saber o que ele está postando, quem que ele está seguindo, quais são as comunidades que ele faz parte, o que aquilo está tendo de impacto na vida dele. Porque às vezes a criança ou adolescente ele muda em casa o seu jeito. Por quê? Porque o seu influencer mandou, porque ele está seguindo uma ideia ou uma ideologia totalmente fora do comum lá na rede social, lá na internet. Está mudando ele. Está descaracterizando ele com a sua família, o seu jeito, o seu ensinamento. Então não pode ser visto pelos pais ou pela sociedade em si que a rede social é a nova moda e pode fazer o que quiser. Não. Cuidado, vigilância e participação. Sim, e a parte sobre... Você fala sobre o cyberbullying, muitas vezes tem pais que nem sabem que os filhos fazem isso, né? E pode acabar com a vida de uma outra pessoa, por conta que faz muito mal. Já teve até um site de fofoca que ficou postando fake news, e essas fake news sobre uma menina fez a menina se suicidar. E eles não quiseram admitir que foi culpa deles e nem apagaram as postagens. Aí eu pergunto, esses jovens têm pais, têm família. Hoje nós temos muita gente com crise depressiva, crise de ansiedade, pânico, e muitos desses problemas são oriundos das redes sociais. E aí eu pergunto, e os pais? Eu tenho um casal de filhos. Se o meu filho faz algo errado na internet, ou se ele fez uma brincadeira que machucou alguém, eu, enquanto pai dele, eu vou me sentir responsabilizado e eu preciso fazer com que ele peça desculpa, com que ele conserte o erro. Ele não pode simplesmente ir lá e fazer o que bem entende. Não é assim que funciona.
Mas muitos pais compartilham dessa brincadeira, essa brincadeira mortal, por sinal. Eu trabalhei em uma escola ano passado que o irmão de um dos alunos se tirou a sua vida por causa disso, por causa de cyberbullying, que é crime. Então, eles precisam entender isso. Então, nós temos muitas crises entre os nossos adolescentes oriundas de rede social. Problemas na escola. Metade dos problemas na escola que nós temos foram criados ou surgiram na rede social, e aí as crianças e os pais esperaram chegar na segunda-feira ou no outro dia para vir na escola resolver um problema. Aí eu recebi uma mãe porque a filha foi xingada na rede social por um aluno de outra escola, eu vim aqui resolver. Mas mãe, procure a polícia. Como que a escola vai resolver um problema de rede social que surgiu lá fora? Primeiro, porque a escola não pode usar telefone. Tem uma lei que proíbe o uso do telefone nas escolas. Nós temos agora Chromebooks para pesquisa, então mais um motivo para não usar telefones. E mesmo assim as coisas acontecem. Alunos que brigaram lá fora em rede social, em vez de resolver o problema, esperaram chegar no outro dia na escola para tentar se agredir no pátio, porque uma falou mal da outra na rede social. E os pais dessas crianças? E a família dessas crianças? O adolescente chega aqui e fala que está sendo vítima de cyberbullying na internet, está sendo chamada de disso, daquilo. Aí, 5 dias depois, você entra na rede social e você vê a própria adolescente que estava reclamando do cyberbullying fazendo o cyberbullying. Isso é hipocrisia. Essa hipocrisia ela é passada de pais para filhos. Ele estava brincando. Com esse termo, ele estava brincando, estão fazendo muitas coisas erradas. Então, a rede social, ele é uma via pública. Mas quem tem acesso ao que eu posto, ao que eu falo, são só meus amigos. Não esqueça que os seus amigos têm outros amigos. A sua melhor amiga, o seu melhor amigo tem outro melhor amigo, outra melhor amiga. E muitas vezes repostam. E quando você vê que não, já foi. Como diz o velho ditado dos jovens, caiu na rede, já era. Então a rede social é muito importante, é muito bom, é uma ferramenta que vai ajudar muito nas escolas, tem a acrescentar muito na educação, mas precisa ser usado de forma correta, respeitar as regras, respeitar os direitos autorais e ter orientação dos pais, primeiramente, e das escolas. Eu acho que os pais precisam ter esse acompanhamento. Sim, os alunos e os pais deviam entender isso. Na verdade, todos, né? Todos. Muito obrigada, professor Ronaldo, pela sua participação e pelo que o senhor compartilhou com a gente, né? Seu conhecimento e tudo que o senhor tem a agregar na nossa vida. Obrigado, foi um prazer. Espero poder ajudar, espero que as pessoas ouçam longe de nós, longe de mim querer ensinar as regras. Estamos aqui só para ajudar e fazer um bom trabalho. Eu sou da turma que ainda acredita na geração, acredita na educação e acredita na lei. E você que ficou até aqui, deixe seu like, compartilhe o vídeo e até o próximo episódio. Tchau, tchau, fique com Deus!